Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de Amós. Hoje nós iremos entrar no capítulo 6, que fala: ai dos que repousam em Sião e confiam nos homens. Essa leitura fala: ai dos que estão vivendo sossegados em Sião. É a segunda ai pronunciado, a denúncia falsa paz. O primeiro ai encontra-se em 5,18 e trata-se do sarcasmo insultante da autojustiça de Israel. No versículo 1, ai dos que estão vivendo sossegados em Sião e dos que confiam no monte de Samaria, os notáveis e principais entre as nações aos quais vem a casa de Israel. 2. Passai a Cainé e vede, e dali ide até a grande Amate, desçam depois de Gade, dos filisteus, vejam se são aqueles reinos melhores que estes reinos, ou se a sua extensão é maior do que a sua. Se a sua extensão é maior que a sua. 3. Ó vós que dilatais o dia mau e fazeis aproximar o lugar da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e repousam sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio de manada. 5. Que cantais ao som da flauta e inventam para vós instrumentos musicais, assim como Davi. 6. Que bebeis vinhos em taças e vos ungis com os ungüentos mais preciosos, mas não vos afligis pelas ruínas de José. O cativo pela Síria. 7. Portanto, agora ireis entre os primeiros dos que forem levados a cativos, e os banquetes dos que espreguiçam serão eliminados. 8. O Senhor Deus jurou por si mesmo. Diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei ao inimigo a cidade de tudo quanto há nela. 9. Acontecerá que se 10 homens ficarem numa casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio ou o queima, para levar os ossos para fora da casa e disser ao que estiver nos cantos da casa: ainda alguém contigo? E este dirá: não. E lhe dirá ele: cala-te, porque não podemos mencionar o nome do Senhor. 11. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá com brechas a casa maior e a casa menor com pequenas fendas. 12. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós convertido o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. 13. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não adquirimos poder com a nossa própria força. Portanto, eis que, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos, que eu levantarei sobre vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro do Descrito. Nesse versículo, irmão, a gente vê as cidades mencionadas nesse versículo eram grandes prósperas nesta época. No entanto, tanto Judá como Israel foram convidados pelo Espírito Santo a ir e comparar a condição deles com a dos outros países, do leste mais longínquo até ao norte, e até mesmo dos seus próprios vizinhos, e eles viriam que Deus havia feito mais que eles, por eles do que para os outros. Israel é ordenada a se lembrar que ela é muito mais favorecida do que todos esses. Vós que dilatais o dia mau, trata-se do dia da ira de Deus que se aproxima. O lugar da violência se refere à corrupção da corte da justiça. Ao ouvir as palavras severas de Amós, os líderes religiosos de Samaria designaram
uma data distante para o tempo de castigo e calamidade, isto é, caso ele realmente viesse. Dorme em camas de marfim, tem a intenção de retratar a insensibilidade espiritual deles, em qual algum sentido ser resultado da prosperidade de que desfrutavam. No entanto, o lucro deles era de procedência ilícita. Obviamente, a prosperidade que produzia a ociosidade e o luxo estava ligada ao entretenimento. Isso não é muito diferente da igreja atual, irmãos. Bebeis vinhos em taças. De fato, está falando das taças para os sacrifícios que eram usadas em libações de vinho e no aspergir de sangue, no sacrifício e vojes com unguento mais preciosos pode muito bem se referir ao unguento santo, como descrito na lei de Moisés, que tinha que ser usado apenas para ungir a arca, a mesa, o candelabro e etc. Definitivamente, irmãos, as pessoas não poderiam usá-lo como perfume. Portanto, agora ireis entre os primeiros dos que foram levados cativos para Israel, caindo sob assírios cerca de 133 anos antes do reino do sul, de Judá caísse aos babilônios. A última frase se refere aos nobres de Israel sendo eliminados, o que é uma gritante declaração atenuada para dizer o mínimo. Eles seriam eliminados e levados como escravos, ou seja, os que não estivessem sido mortos. O Senhor Deus jurou para si mesmo, fala da ameaça que procedeu diretamente dele. É, portanto, imutável. O restante dessa escritura não significa que Deus odeia a prosperidade, mas que ele odeia a prosperidade que não foi obtida por sua mão. A pestilência acompanhada ao cativeiro ou a seguiria e seria tão mortal que até mesmo uma família grande de 10 pessoas teria apenas um sobrevivente e tantos. A frase "porque não podemos mencionar o nome do Senhor" refere-se ao fato de que sobreviventes estariam tão conscientes de que havia sido um juízo divino que não ousariam usar a linguagem comum dos funerais para consolo espiritual. A casa maior diz respeito a 10 tribos do Reino do Norte, enquanto a casa menor se refere às 2 tribos do Reino do Sul. A primeira frase, literalmente, irmãos, significa aos assírios. A segunda prediz que toda Israel será destruída pelos assírios. Capítulo 7. Profecias sinais de destruição dos gafanhotos. Assim demonstrou o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos quando começavam a crescer a erva seródia. Eis que era erva seródia depois do término das ceifas do rei. E aconteceu que quando eles haviam acabado de comer a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa agora, como se levantará Jacó, porque ele é pequeno. E arrependeu-se o Senhor disso? Não acontecerá, disse o Senhor. O fogo. Assim, Deus, o Senhor, me mostrou. Eis que Deus, o Senhor, clamava para contender o fogo e consumiu o grande abismo e consumiu também uma parte da terra. Nesse versículo, capítulo 7, irmãos, está falando da revelação dos primeiros 9 versículos, é persistências no mal. Depois do perdão repetido, enfrentará o juízo eterno. A primeira frase se refere aos gafanhotos que vêm sobre a safra. A última frase se refere ao rei, que toma a primeira colheita do feno, e os gafanhotos tomam a segunda. E nada fica para o povo infeliz. Toda essa passagem aponta o governo moral de Deus, o qual emprega a natureza para operar os seus propósitos. Quando se ora por perdão, pessoal, o pecado deve ser magnificado. Quando se suplica por perdão para os outros, o pecado deve ser minimizado.
A primeira fase se refere ao esgotamento de todo o sustento, com ninguém para ajudá-los, a não ser o Senhor. E, infelizmente, eles não tinham direito algum de pedir nada a ele, porque haviam pecado enormemente contra ele. A última frase registra Amós, atuando como intercessor a favor de seu povo desafortunado, e o Senhor misericordioso atendeu. E arrependeu-se do Senhor disso? A primeira frase literalmente significa que Deus mudou a sua direção. O uso da palavra arrependeu-se, pelo menos quando se refere ao Senhor, não pressupõe um erro da sua parte. Meramente significa que ele deseja uma mudança, nem sem mudar a sua vontade, porque isso ele não pode fazer. Não acontecerá, diz o Senhor, diz respeito a essa destruição, em particular dessa maneira particular, mas não no sentido geral do juízo, a não ser que o povo se arrependa. O fogo. Assim diz o Senhor, me mostrou. Eis que Deus, o Senhor, clamava para contender como fogo e consumiu o grande abismo e consumiu também uma parte da terra. E disse o Senhor Deus, cessa agora, e eu te peço como se levantará Jacó, porque ele é pequeno. A visão do prumo, não haverá mais misericórdia. 7. E também mostrou-me assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado o prumo, e em sua mão tinha um prumo de pedreiro. O Senhor então me disse, o que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. E o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, não tolerarei mais, não o tolerarei mais. 9. Os lugares altos de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel serão assolados. E me levantarei com a espada sobre a casa de Jeroboão, Amós e Amazias. 10. Então o sacerdote Amazias de Betel enviou a dizer de Jeroboão, rei de Israel, Amós se levantou contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. 11. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, certamente Israel será levado em sua terra em cativeiro. 12. Amazias disse também a Amós, vidente, vai-te e foge para a terra de Judá e comê-la o teu pão e profetiza. E não profetizeis mais em Betel daqui por diante, porque é santuário no rei da casa real. 14. Então respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas sim, sou boiadeiro e recolho figos silvestres. O Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Irmãos, a primeira frase revela o fato de que profetas não são nascidos como tais, nem tampouco são feitos por si mesmos, nem feitos assim por outros. Vai e profetiza ao meu povo Israel significa que o Senhor deu a Amós uma mensagem direta para Israel, a qual nada poderia ser acrescentado e da qual nada poderia ser tirado. 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizes contra Israel e nem fales contra a casa de Isaque. Deus não havia renunciado, irmãos, aos seus direitos, como o Deus de Israel. Ele os chamava de meu povo Israel e, portanto, pronunciou esse juízo sobre Maasias. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, refere-se a uma profecia sendo dirigida a esse sacerdote pagão. Pessoalmente, o pronome tu enfatiza isso. 17. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher será prostituta na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida e cordel. E morrerás tu numa terra imunda. Israel certamente será levado cativo para longe da sua terra. Nesse versículo, se em Amós temos um exemplo de um profeta fiel, em Amazias temos um exemplo de um sacerdote infiel. O destino predito para Amazias foi efetivamente terrível, mas discernimos na ordenação do seu castigo.
não a malícia de um adversário humano, mas a justiça de um governo divino. Com respeito à exigência de Amazias, não profetizes. A resposta incisa de Amós foi: assim diz o Senhor. Esse sempre será o caso verdadeiro, profeta de Deus. Quando se fala que Deus assim manda dizer Deus, aqui se diz a respeito que você não deve nem falar mais do que ele pediu e nem menos do que ele falou. As profecias que vêm de Deus, ela tem que ser dita por completo, como diz, assim diz o Senhor, se referindo que nós temos que aprender apenas a falar o que Deus quer que nós falamos e não o que nós queremos falar, irmãos. Nós temos que levar somente o que Deus nos envia a dizer, nem mais e nem menos, porque se torna pecado, já se torna uma palavra sem comunicação nenhuma com Deus. Então nós temos que aprender a levar aos filhos de Deus somente o que Deus quer que nós levamos. Irmãos, eu deixo aqui, minha leitura bíblica. No versículo 6 e 7 foi dito hoje para vocês. E que vocês todos fiquem na paz do Senhor, que vocês possam discernir e entender a palavra. E cada vez mais buscar mais a esse Deus, que nossa terra está precisando de Deus, nossa vida está precisando de Deus, nossa casa, nossa família, irmãos. Então, que nós possamos interceder e buscar mais esse Deus em nossas vidas, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.